Olá a todos que estão assistindo este vídeo. Hoje é dia 31/8/2024, um sábado. E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que esteja tudo bem com você e com a sua família. Bem, vamos lá. Deixa eu botar um roteirozinho aqui para a gente seguir os principais temas da semana. E lógico que o principal tema a ser abordado é o bloqueio do X, o antigo Twitter, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Porém, para que vocês consigam entender este vídeo e as referências nele citados, eu peço que antes vocês assistam aos vídeos que estão na descrição, logo aí embaixo. É muito importante. Vocês vão ter argumentos para debater, porque, como sempre, eu coloco os fatos, as fontes, nos vídeos que faço. E, como de costume, eu gostaria de ler para vocês um texto de um homem, Henry Davis Thoreau. Deixa eu mostrar o livro. É um texto de 1849. Aqui. Esse é o livro. E eu espero que vocês compreendam o texto e que vocês percebam que certos valores, entre eles a própria consciência e a liberdade, são valores abstratos, atemporais e universais. Então vamos lá. Na edição do vídeo eu coloco a página para que vocês possam acompanhar a leitura. Não poderia existir um governo em que não são as maiorias que decidem virtualmente tudo o que é certo e errado, e sim a consciência? Será que o cidadão deve abrir mão de sua consciência em prol do legislador? Devemos ser primeiro homens e só depois súditos. Não é desejável cultivar tanto respeito pela lei quanto pelo que é direito. A lei nunca tornou os homens sequer um pouquinho mais justos. Um resultado comum e natural do respeito indevido pela lei é que se pode ver uma fila de soldados marchando em ordem admirável pelos caminhos mais tortuosos para a guerra, contra a sua vontade. Pior ainda, contra a sua sensatez e sua consciência. Então eu espero que vocês entendam esse texto, ao que ele se refere, as convergências que podem ou não existir, a sua consciência vai dizer, com o atual cenário brasileiro, quiçá mundial, e que leiam o livro. Esse homem foi preso porque num determinado momento da vida dele ele se recusou a pagar impostos. E por que ele se recusou a pagar impostos? Porque o dinheiro dos impostos que ele pagava seriam usados para a manutenção da escravidão. Então, como ele não seguiu a lei naquele momento, naquela época, ele foi considerado um criminoso e preso. Pensem. Vamos lá, gente. Vamos ler aqui. Novidade para todo mundo que aconteceu essa semana. O governo do presidente Lula decidiu cortar o orçamento de programas sociais, entre os quais estão Bolsa Família, Farmácia Popular e Auxílio Gás. Ou seja, pessoal aí que depende desse dinheiro, é só fazer o L que tudo vai estar certo. Afinal de contas, o governo do presidente Lula ama os pobres. Cortar os benefícios e privilégios do alto escalão, cortar gastos públicos, isso daí nada. Mais uma novidade, antes de a gente entrar na questão do Elon Musk. O presidente Lula adotou em relação às eleições na ditadura venezuelana uma posição no mínimo irracional. O governo brasileiro, capitaneado pelo presidente Lula, chegou à seguinte conclusão. Ele não vai reconhecer nem a vitória do ditador Nicolás Maduro, nem a vitória do opositor do ditador Nicolás Maduro. Ou seja, é uma situação muito louca, porque se teve uma eleição e ambos os lados afirmam eu venci, e um dos lados que tem o poder na mão não mostra as provas de que venceu, se a maioria dos países democráticos existentes no mundo estão dizendo o ditador não venceu, a oposição venceu, como pode o presidente Lula dizer que não vai reconhecer nenhum dos dois governos como legítimo?
aliás, dos dois governos não, né? Que não vai conhecer o ditador como legítimo, tampouco a vitória da oposição como legítima. Isso é paradoxal, isso é louco, isso é maluco, e só mostra que o seguinte: a ideologia vale mais do que os fatos, né? A ideologia vale mais do que os fatos. E é aquilo, gente. Se a ditadura, se a supressão das liberdades individuais não é errada na Venezuela, não é errada na China, não é errada em Cuba, por que seria errada aqui? Eu acredito que esse é o raciocínio da esquerda brasileira. Ah, e mais uma coisa, vamos festejar também o aumento da dívida pública brasileira, que chegou a 8 trilhões de reais, ou seja, 78% do PIB brasileiro. A dívida pública brasileira é uma dívida de vocês, que estão me assistindo, dos seus filhos, seus netos, ok? Vamos festejar, isso é parte da festa da democracia, que custa muito caro. Mais uma questão, é o tema-chave aqui desse vídeo, que é o bloqueio por um só homem, pela vontade de um só homem, da rede social X, o antigo Twitter. Percebam que as ditaduras, como por exemplo a China, tendem a bloquear redes sociais que desagradem ao governo, ou que permitam uma integração entre pessoas que criticam o poder vigente. Por volta de 2015, a China passou a criminalizar quem usasse a tecnologia VPN ou ousasse acessar serviços na internet que fossem considerados nocivos pelo Partido Comunista Chinês. Lembrem-se que, em 2023, o governo brasileiro assinou um acordo de cooperação mútua com o Partido Comunista Chinês, que, entre outras coisas, estabeleceu uma parceria entre o Brasil e a China referente ao setor de telecomunicações e vigilância das redes sociais. Tudo, é claro, em nome da defesa da democracia. É curioso ver o governo comunista chinês falando em defesa da democracia. Lá, pessoas LGBT, por exemplo, não são respeitadas. Na Rússia, há um tempo atrás, perguntaram ao ditador Putin como o senhor lida com o problema dos gays. E ele disse: nós não temos gays na Rússia. São as democracias aí, aliadas da esquerda brasileira, né? Vale lembrar que rapidamente o governo do PT reconheceu a vitória do ditador venezuelano Nicolás Maduro, assim como o MST também. A minha questão em 2023 foi a seguinte: para além dos interesses econômicos entre o Partido Comunista Chinês e o governo brasileiro, qual tipo de convergência de interesses mútuos poderia existir, especialmente na área de comunicação e de controle das redes sociais, entre uma ditadura chinesa que impede a liberdade dos chineses e o governo brasileiro que se autoproclama democrático? Qual a convergência que pode existir? Bem, eu ainda não vi uma ditadura, especialmente comunista, se declarando como aquilo que realmente é, uma ditadura. E é aquilo que você deve ter aprendido com seus pais. Os semelhantes se atraem. Por fim, já há algum tempo, o empresário Elon Musk vem sinalizando que as ordens judiciais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes são imorais, contrárias à liberdade individual, ao livre pensamento, ao exercício da própria razão pelos brasileiros. O empresário Elon Musk foi taxado pela esquerda brasileira, a esquerda que defende as ditaduras da China, da Rússia, do Irã, de Cuba, que defende o grupo terrorista Hamas, de ser um expoente da extrema-direita. É isso que chamaram Elon Musk, um expoente da extrema-direita. Porém, nós tivemos a Vaza Toga, que ainda está em curso, que é aquela sequência de conversas vazadas aí pela Folha de São Paulo entre o ministro Alexandre de Moraes e diversos indivíduos que o assessoram ou assessoravam.
E ali você vê perseguições a opositores políticos, enfim, atitudes imorais e contrárias ao devido processo legal. Tudo veio à tona, tudo se tornou público. Para muitos, especialmente para o herói da esquerda de outrora, e hoje chamado de fascista, o Greenwald, o Brasil vive o governo dos juízes, uma ditadura do judiciário. Lembrem-se que o Green é o responsável pela Vaza Jato, aonde observou-se que algumas imoralidades estavam sendo cometidas referentes ao processo que condenou o presidente Lula na época. E a esquerda usou esse discurso da moralidade para clamar a inocência ou o não julgamento, de acordo com aqueles trâmites naquele momento, pelo presidente Lula, referente às supostas ilegalidades que ele haveria cometido. O caso do presidente Lula no governo é muito simples. Ou ele foi o maior corrupto que esse país já viu, porém hoje ele é legalmente inocente, então automaticamente ele foi o presidente mais incompetente que esse país já viu, porque uma fortuna foi ralo abaixo. O governo brasileiro não viu nada. Tudo saindo do nosso bolso, dos cofres públicos. É aquilo, mais uma coisa que as críticas que o Glenn faz hoje ao STF, ao judiciário brasileiro, têm a mesma substância das críticas feitas pelo mesmo jornalista à Lava Jato, como eu acabei de falar. Porém, como a injustiça é direcionada aos seus inimigos ideológicos, a esquerda aplaude e se regozija. A esquerda brasileira abomina a liberdade, ama o controle estatal. Afinal, os meros pagadores de impostos, nós, servimos somente para isso, para pagar imposto. E os virtuosos e preparados governantes, os de esquerda, é claro, é que deverão pensar por você, dizer o que você deve assistir, o que você deve comer, o que você deve gostar, o que você deve odiar. Eles são os detentores das virtudes. Logo, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu multar a empresa X, o antigo Twitter, e quando sinalizou-se que os representantes do X no Brasil corriam risco de prisão, o empresário o bilionário Elon Musk fez o óbvio. Fechou as representações do X em terras bananeiras, né, no Brasil. O Elon Musk vive num país onde a liberdade individual, desde que não cause externalidades indesejadas aos demais, é inegociável. Jamais ele se adaptaria à nossa realidade, onde alguns burocratas decidem o que devemos ou não pensar, ser, fazer e consumir. E para piorar a situação, a empresa Starlink, da qual Elon Musk é sócio, teve suas contas bloqueadas devido ao problema do ministro Alexandre de Moraes com o antigo Twitter, o X. Imaginem se tal premissa fosse usada no caso das lojas americanas. E aí vocês entenderam muito bem aonde eu estou querendo chegar. Por fim, deixo para vocês uma reflexão. Hoje, quem é mais útil para a sociedade brasileira? O ministro Alexandre de Moraes ou o empresário Elon Musk? Entre os serviços que ambos oferecem, qual o mais demandado pela sociedade brasileira? Os serviços ofertados pelo empresário Elon Musk você pode escolher usar ou não. Já os ditos serviços prestados, por exemplo, pelo STF, além de não poder escolher não consumir, você é obrigado a pagar, e muito caro. E pior, não tem a quem recorrer, caso nossos deuses olimpianos se enganem em suas decisões ou se excedam nelas. E, se você olhar, é cheio de equívocos nas decisões de ministros do STF ao longo dos tempos. Por quê? Porque são homens, são seres humanos. Erram, como qualquer um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você deve pagar todos os luxos do alto escalão dos três poderes, as viagens e os luxos do presidente Lula. Você tem que pagar o fundo partidário, bilionário para os partidos políticos, as lagostas, os vinhos, as carnes nobres que alimentam os ministros do STF. E dizem para você que tudo isso é para o seu próprio bem, que tudo isso é em nome do bem comum. Por alguma questão maluca, irracional e louca que eu não entendo,
Quando você paga com o seu dinheiro, com seus impostos, lagostas, carnes finas e vinhos finos para os ministros do STF, você e sua família que estão na miséria tornam-se mais felizes. Ok? Gente, obrigado por vocês terem ouvido e assistido a leitura que eu fiz do roteiro do texto que eu escrevi. Pensem bastante, as eleições municipais estão vindo aí. Senhores, por favor, não votem em pessoas que não defendam menos Estado, menos impostos, liberdade de ação negativa. Corra de gente que diz que vai salvar a sua vida, que vai te dar dinheiro, que vai te dar benefícios, que vai te dar privilégios. Isso é tudo mentira. Vocês aí que são jovens, sabem que as únicas pessoas que realmente vão estar preocupadas com vocês são seus pais. Então honrem seus pais, honre seu papai, honre sua mamãe. Se você tem 2 pais, se você tem 2 mães, não importa. Honre a mão que te alimenta, a voz que te educa. E eu tenho certeza que vocês vão se tornar pessoas muito melhores no futuro. Um bom final de semana para todos e obrigado por assistir ao vídeo.